Dia de festa, né? Hoje nós temos o pão e o vinho, uma celebração que nós tanto prezamos e entendemos que é necessário. Nós necessitamos estar vazios de nós para que Deus ele possa preencher. E hoje eu quero convidar você junto nessa série, Juntos Somos Melhores, olhar um ponto para que isso verdadeiramente seja realizado em nossas vidas. Que realmente quando nós nos reunirmos, ou em pequenos grupos, em GRs, nossos grupos de relacionamento, ou às terças-feiras aqui, quando nós nos debruçamos na palavra, ou em qualquer outro momento, no domingo, que a gente realmente possa ser melhor. E para a gente ser melhor, a gente precisa ter um pouco de autoconhecimento, olhar para dentro de nós e entender que o participar da ceia não é por nós, porque, não sei você, mas eu nunca me sinto merecedor de participar deste momento. Eu sei que é uma dádiva de Deus dada para nós. E quando nós entendemos isso, a gente acaba tirando um pouco do nosso ego. É difícil a gente tirar todo o ego, porque, a gente vive pensando em nós mesmos. Mas como esse louvor diz, há necessidade de nós nos esvaziarmos para que Deus ele possa nos encher. Então, nessa série, nós vamos fazer esse movimento. E hoje eu quero trazer luz para você, no que a palavra de Deus ela diz, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. É muito conhecida essa passagem. Eu creio que todos aqui já ouviram a ministração. A gente vai ler do 11 ao 31, onde Jesus conta a história do filho pródigo ou do filho perdido. Para que em cima dessa ministração, a gente possa fazer esse esvaziamento de nós mesmos e entender que o amor de Deus, ele precisa nos completar, ele precisa nos encher para verdadeiramente a gente ser melhor. Não sozinho, porque sozinho ninguém consegue ser melhor para nada, mas sim juntos. E juntos seremos melhores. E essa série é um convite para que você deixe o seu eu de lado um pouquinho e viva a empatia do amor de Deus pelo nosso próximo. E muitas vezes o que nos impede de deixar o nosso eu de lado e viver esse amor que Deus ele derramou sobre as nossas vidas, o que a gente impede de olhar para aquele que está perdido e ter compaixão dele, ter empatia, se colocar no lugar dele, é a nossa religiosidade. A nossa religiosidade, eu acho que é a maior barreira que nos impede de sermos melhores, sermos cheios desse amor que não tem limite. Ninguém vence Deus em amar. Ninguém. Nem eu, se eu me esforçar, eu não vou conseguir. Se você se esforçar, você também não vai conseguir. Não tem como. Não tem como. Porque Deus, ele é amor. Ele não tem amor em si só. Ele é. Ele é o amor. Então hoje nós vamos aprender como Jesus, ele nos mostra o amor do Pai, que está disponível para todos. Não só para nós que estamos aqui, mas sim para aquele que está em algum lugar neste momento perdido, precisando conhecer esse amor, precisando que alguém mostre esse amor. Amém? Então, eu vou ler na NAA, tá bom? O título da sua pode estar a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo. Você já teve curiosidade de saber o que significa pródigo? Pródigo significa aquele que desperdiça, o desperdiçador. E é a respeito disso. Verso 11, Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada.
Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem, pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Quando um dos empregados perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito, sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando vem esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém? Com certeza você já ouviu essa passagem, você já leu. Você já deve ter sido ministrado diversas vezes a respeito dessa passagem, não? Alguém aqui é a primeira vez que está vendo essa história? É a primeira vez que tem um contato com essa história que Jesus contou? Creio que não, né? Todo mundo aqui já, de alguma forma, já ouviu falar. Só que existe um grande problema quando nós pegamos só esse trecho. Porque pegar esse trecho aqui, eu aposto que você se coloca no lugar do filho mais novo, não é mesmo? Quantas vezes a gente ouve essa questão e se vê na figura do filho mais novo? Aquele que esbanjou, aquele que saiu da presença do pai, e aí cai em si, lembra do relacionamento com Deus e volta novamente a estar com o pai. Não sei se eu já ouvi essa frase. É um bom filho a casa torna. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Aos meus 13 anos eu saí da igreja, voltei com 21 e era o texto que mais citavam para mim. Então, nós temos essa facilidade de nos colocar no lugar desse irmão mais jovem. Porém, se a gente for ver no verso 1 e no verso 2, não é esse o problema que o texto nos traz. Quer ver? Coloca aí, o verso 1 do 15. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E aí a gente vê que Jesus ele começa a falar 3 parábolas aqui. A gente poderia colocar que do verso 3 até o verso 31 é uma história só. É uma história só.
Jesus ele começa a falar a respeito de um pastor que tinha lá 100 ovelhas, e uma dessas 100 ovelhas, ela se perde. Então ele deixa as 99 no pasto e vai atrás dessa uma. Depois ele conecta em outra história, dizendo de uma mulher que tinha 10 moedas. E ela perdeu uma moeda. E assim ela também vai, limpa a casa, varre tudo até achou aquela moeda. E depois Jesus emenda essa questão do filho pródigo. O que a gente vê de semelhante nessas 3 histórias? Essas 3 histórias, elas terminam em festa. Você concorda? Quando o pastor ele acha a ovelha, ele volta e faz festa. Quando aquela mulher ela acha aquela dracma era mais ou menos equivalente ao denário lá, que é um dia de trabalho. Ela também chama as amigas e faz festa. E semelhante aqui nós vemos que o pai, quando recebe o filho novamente, ele também faz festa. E hoje não seria diferente. Nós estamos num lugar de festa. Hoje nós celebramos a ceia. É um dia festivo para nós. Porém, o problema desse texto é, Jesus estava, provavelmente aqui era um sábado, tá? Então, Jesus ele estava sentado, festejando, comendo, e os pecadores e os publicanos, eles se aproximaram para ouvir Jesus falar, para aprender com Jesus. Só que os religiosos, quando chegaram lá, para também ouvir Jesus, talvez para questionar Jesus, eles se deparam com essa situação. Imagina aí você se arrumando na sua casa para vir num culto de ceia, e aí a gente pega um ônibus aqui, vamos lá para o centro da cidade, na Cracolândia, e oferece um café para quem quiser lá, subir no ônibus, a gente vem, e traz eles aqui para a gente tomar um café e celebrar a ceia. Imagina você chegando num culto de domingo, e não tem lugar. Está tudo cheio. Eu sei que você é crente, você não ia falar assim, nossa, tudo cheio, de um pessoal estranho. Sei que você não ia pensar assim, nossa, vão sujar todas as cadeiras, semana que vem eu estou na escala de limpar, vai dar maior trabalho. Você é crente, você não ia pensar assim. Só que esse grupo de religiosos, que eram os fariseus e os doutores da lei, eles pensavam assim, eles agiam assim. Isaías faz uma repreensão contra o povo e usa essa figura como se fosse Deus falando pela boca de Isaías e repreendendo o povo, porque o povo falava assim, olha, não encosta em mim, porque eu sou mais santo que você vai me contaminar. Quantas vezes você e eu também me encaixo nisso, já teve esse pensamento religioso? É fácil a gente lembrar de alguma situação, de alguma forma. E aí Jesus, ele começa a contar para esses caras, não só para os pecadores e publicanos, mas também para os mestres da lei e para os fariseus. Olha, tinha um homem que ele tinha 100 ovelhas, e ele perdendo uma ovelha, ele deixou as 99 e foi atrás dessa uma. E aí você vê que quando ele fala da dracma, aí já não é 100, é 10 para 1. E já com o filho perdido é 1 para 1. 1 para 1. E se você for pensar como eles receberam essa palavra, se imagina aí você naquela época ouvindo isso de Jesus. Eu acho que o fariseu e o doutor da lei, ao ouvir a primeira ilustração, fala assim, não, é isso aí mesmo, é como Deus fez. Deus fez isso, o pastor, ele foi atrás de nós, que estávamos escravizados, e nos trouxe para perto dele. Ou então com a dracma, a mesma coisa, falando, não, é isso aí, Deus é essa mulher que prudente, foi arrumar a casa até achar a dracma, e nós éramos essa dracma perdida. Só que quando chega nesse ponto do filho pródigo, aí o negócio fica estreito para os fariseus e para os
mestres da lei, porque eles entendem que Jesus está falando deles. Eles se enxergam não mais como aqueles que são beneficiados, mas sim com aqueles que implicam. Porque se você for olhar no Antigo Testamento, em Gênesis, em particular, onde nós vemos dois irmãos, vocês conseguem lembrar? Momento cepal aí, vou pedir que vocês compartilhem comigo. Quando você vê dois irmãos, sendo Caim e Abel, é a primeira citação que nós temos de dois irmãos, certo? Caim era o irmão mais velho ou o irmão mais novo? Quem acha que era o irmão mais velho? Caim era o irmão mais velho. Vocês precisam vir terça-feira, tá? Às 20 horas a gente está aqui. Caim era o irmão mais velho. Aí eu pergunto para você, quem foi que foi bem quisto aos olhos de Deus a entregar a oferta? Deus, ele aceitou a oferta de quem? Do irmão mais velho ou do irmão mais novo? Do irmão mais novo, e ele rejeitou o irmão mais velho. Tirando essa história de Caim, onde a gente vê aí dois irmãos novamente? Esaú e Jacó. Quem era o mais velho? Esaú era o irmão mais velho. Vocês estão ficando bom, tá vendo? O mais novo era Jacó. Você deve saber que na cultura israelita, o irmão mais velho, ele era o detentor da bênção sacerdotal do pai, patriarcal. Era ele que recebia a unção vinda do pai. Ele recebia a oferta dobrada, a unção dobrada. Era o filho mais velho. Só que no caso de Jacó, como é que isso acontece? Jacó era o mais novo. E Deus promete que irritaria o mais velho e abençoaria o mais novo. Qual outra parte aí? Onde você lembra de outro irmão? Ismael e Isaac. É coincidência que isso também acontece com Ismael e com Isaac? Você acha que é coincidência? Ismael era o filho mais velho, certo? Isaac era o filho mais novo. Porém, Isaac era o filho da promessa. Quando Deus pede que Abraão sacrifique Isaac, você vê que o texto fala que Isaac era o único filho de Abraão. O Rômulo ministrou aqui uma vez para a gente e ele ressaltou isso. O narrador, o escritor, provavelmente Moisés, ele fala que Isaac era o único filho. Porque Ismael não era o filho da promessa. Porém, Deus tem ali um plano com Ismael também. Fala que dele sairia uma grande nação e tudo mais. Mas ele, sendo o irmão mais velho, que tinha direito sobre essa unção, essa bênção, Deus fez diferente. Então, se imagine aí você chegando nessa festa e Jesus falando dessas três parábolas. A do pastor, que vai atrás da ovelha, a da mulher que acha a dracma, e aí ele chega nesse ponto aqui e ele começa a falar de um homem que tem dois filhos, um filho mais velho e um filho mais novo. Na hora, os doutores da lei ali, os fariseus sacaram, falaram: Jesus, você está falando da gente. É da gente que você está falando. Você está falando de Israel. E aí, se você for examinar, não é justamente isso? Nessa parábola, quem é o filho mais velho? São os religiosos. Quem é o filho mais novo nessa parábola? Os pecadores, os publicanos. E isso fica muito bem claro ali, para os ouvintes de Jesus. É isso que Lucas está trazendo para nós, mas a gente acaba teimando em separar ali, pegar só esse trecho, e aí a gente tem outra ideia do texto. Mas se imagina aí, qual foi o problema que o filho mais novo cometeu com o pai? Eu não sei se você tem papai vivo, ou se o seu papai já está no céu. Só que você acha que seu pai ia gostar que você falasse para ele: olha, me dá aí o que é meu, eu estou indo embora. Eu quero minha parte. Não, me dá aí, minha herança. A gente sabe que herança, quando é que a gente recebe herança? É quando os pais morrem.
É como se esse cara estivesse falando assim para o pai dele: eu quero que você morra, eu não quero saber de você, me dá aí minha parte que eu vou embora. Já que você não morre logo, me dá aí, antecipa aí, eu vou embora. Talvez nós fazemos isso também às vezes. Fazemos isso quando? Quando nós achamos que Deus ele tem que fazer tudo da maneira que a gente acha que é, da forma que a gente entende que é. Não, mas está escrito. Está escrito aqui. Só que Jesus está falando que esse homem que desperdiçou, que insultou o Pai, são aqueles que vivem sem conhecer o Pai, sem conhecer o amor. Esse homem não queria o Pai, queria as coisas que o Pai tem. E se a gente não tomar cuidado, a gente vive dessa forma também. Nós acabamos querendo, não aquilo que Deus é, mas aquilo que Ele pode nos proporcionar, aquilo que Ele pode dar para a gente. Só que esse ainda não é o ponto. Se a gente focar só no filho mais novo, a gente não entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Porque Jesus contou essa parábola para chegar no filho mais velho. O problema aqui era o filho mais velho. E esse filho mais velho, você vê que, qual é a atitude dele? Quando ele chega em casa depois do trabalho, e ele vê que tem festa. E aí quando ele pergunta o porquê da festa, ainda é por conta daquele irmão que... As primeiras vezes que eu me debrucei nesse texto, eu achava que ele tinha razão. Eu até ficava do lado do irmão mais velho. Falando, não, o irmão mais velho tá certo, que esse cara aí... Aí, às vezes a gente não pensa assim. A gente está dentro da igreja, a gente vem todo domingo. Nós toma ceia. Toda vez que tem ceia, nós toma ceia. A gente dá dízimo. Não só o dízimo, a gente dá dízimo e ainda é uma oferta ainda. Não é? E esse cara, ele tem esse sentimento. Ele fala, não, eu estou trabalhando aqui que nem um escravo. Eu sou um escravo seu. Nem fiz o que esse outro aí fez. E o senhor nunca me deu um cabrito magricela para eu fazer um churras com meus amigos. Você consegue compreender que esses dois irmãos, eles estão perdidos? Os dois estão perdidos. E ainda no mesmo erro. Porque um quer aquilo que Deus pode proporcionar. Você já entendeu ali, né? Que esse pai aqui é Deus. Esse pai que Jesus está falando é Deus. E essa festa é o que Deus tem preparado para nós. Só que esse cabeçudo, por conta de agir dessa forma, não. Nem faço o que esse orelhudo fez aí, ó, nem dou essas rameladas aí. E o senhor não me deu nem um cabrito magrelo para eu fazer uma festa com meus amigos. Ele também não tinha um relacionamento bom com o pai. Você concorda comigo? Porque o fato dele falar assim, eu sou um escravo seu, já é meio estranho, né? Porque quando a gente trabalha com filho, hoje eu entendo. A gente não quer que o filho seja o melhor naquilo. Não, a gente está ali pelo relacionamento. Você que é pai, se você tiver a oportunidade de trabalhar com o seu filho, você vai ver que não é para ele fazer as coisas certas. Não, você vai prezar mais o relacionamento, para que ele aprenda. Não que ele trabalhe de uma maneira excelente, porque senão se contrataria outro e cobraria excelência do outro. Do filho é meio difícil às vezes a gente cobrar excelência. Mas é pelo relacionamento. E esse cara tinha um relacionamento todo deturpado com o pai também. E aí a gente olha para os religiosos do início do capítulo e a gente vê que eles refletem isso. E eles entenderam que Jesus estava falando que eles eram os filhos mais velhos. Porque assim como na primeira parábola, o pastor larga tudo, ele larga as 99 em segurança, certo? Está em segurança, está lá no aprisco. E ele vai atrás da que se perdeu. A mulher também, ela para o que estava fazendo e começa a limpar a casa para achar. Ela até achar, enquanto ela não achou, ela não parou. Quando chega aqui, o que a gente espera? O que Lucas queria que a gente deduzisse?
Se você está lendo pela primeira vez, você está vindo ali, olha, o irmão mais novo pegou tudo que tinha e foi embora. E aí, de repente, pinta o irmão mais velho na história. O que você pensa? Ah, esse cara aqui vai atrás. Igual o pastor fez, ele vai atrás. Igual a mulher fez, ela varreu a casa até achar. Ah, o irmão mais velho vai atrás. Só que o que acontece? Ele não vai atrás. E aí uma quebra. Sabe aquele filme que você assiste aí? Você assistiu o filme inteiro. Aí no final, tem uma virada assim. Ele está morto? Né? Você já assistiu aí Sexto Sentido? No final do filme você entende que o cara... não vai reclamar de spoiler não, que esse filme tem uns 20, quase 30 anos aí já. Hein? E se você assistir e você não entender, no final você vai falar uma explosão de cabeça que você vai falar, o cara está morto. É mais ou menos isso que essa narrativa ela acontece. E Lucas ele usa aqui uma estrutura que é proposital. E Jesus ele é bem hábil, né? Você vê que Jesus ele conta parábolas, ele é bem hábil em fazer isso. Só que não tem final. Você percebeu? Quando chega no fim aqui, então o pai respondeu, meu filho, tudo que eu tenho é meu, é seu, né? E não termina. Jesus não fala se ele entrou para a festa. Jesus não fala se ele pegou o que era dele também e foi embora. Não fala. Porque isso aqui é um recurso narrativo que é como se fosse... É para você decidir depois. E aí, como é que fica esse final de história? Já que você é o religioso, e é Jesus falando isso para os fariseus. Como é que é? Você vai se alegrar com a festa? Porque ele deixa muito bem claro aqui, ó. Verso 6, indo para casa, reuniu-se com os amigos e vizinhos, dizendo, alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E essa ideia se repete também na dracma, e essa ideia está acontecendo aqui durante a festa. E aí você vê isso também no livro de Jonas. Você já reparou que o livro de Jonas ele não termina? Ele termina com uma pergunta. Se você for ver o livro de Atos também, não tem fim. Porque nós damos continuidade ao livro de Atos. É nós fazemos parte dessa história. Nós como igreja, como povo de Deus, nós fazemos parte disso. E aqui a gente consegue entender que essa história, Jesus ele não está falando a respeito do filho mais novo. A princípio a gente numa leitura desatenta pode achar que é o filho mais novo, que é o foco dessa história. Aí a gente vê que não é o filho mais novo, é o filho mais velho. Jesus está contando essa história por conta do filho mais velho. E aí se você ler, você vai ver que não tem nada a ver com o filho mais velho. Jesus está falando desse pai, esse pai que perdoa, esse pai que ama, que ninguém vence Deus no amar. E aí se a gente entende essa verdade, se essa verdade ela ilumina o nosso coração, como é que a gente pode impedir alguém de participar dessa mesa? Você tem coragem? De falar assim, não, você não é crente, você não vai tomar ceia. Não, que você não é batizado. Não, mas peraí, você não é casado, então você não pode. É sério. É sério. Se a gente for ver os atos de Jesus, ele sempre está comendo e bebendo com pecadores, ele sempre está reunido com aqueles que eram postos a escanteio, e assim também é conosco. Se você não se identifica com um filho perdido, talvez você se identifique com um filho mais velho e fale, não, eu faço tudo certinho. É como se a gente chegasse para Deus e falasse, olha Deus, eu sei que... Quem aqui concorda que tem céu para você no final de tudo? Você concorda? Você concorda que tem céu para você? Mas por que tem céu para você? Porque Deus ele nos dá essa oportunidade, certo?
Mas se nós agimos igual o filho mais velho, ou igual um religioso, é como se eu dissesse para Deus, olha, eu fiz tudo certinho. Eu fiz tudo o que tinha que fazer, então o Senhor não pode me impedir de entrar nessa festa. Você compreende comigo isso? E se a gente não quebrar essa barreira de religiosidade, e eu dou glória a Deus, porque na CEPA a gente tem liberdade aqui. Mas existem lugares que não. Existem lugares que vestimenta é um problema. Existem lugares que cabelo é um problema. E se o problema fosse esse, meu Deus, era fácil resolver, não é? Não era? Porque a minha dificuldade às vezes é essa, é julgar. Você não se pega julgando de vez em quando? Opa. Ih, olha lá. Mas Deus, Ele é um Deus misericordioso. E graças a Ele por isso, porque senão, acho que nunca nós seremos dignos de participar dessa mesa, dessa festa. E hoje tem festa para você. Quando nós entendemos que esse texto não tem nada a ver com o filho mais novo, não tem nada a ver com o filho mais velho, mas que aponta para o pai, nós entendemos que esse pai, ele também tem um filho. E esse filho, ele veio até nós. Ele é o nosso irmão mais velho, aquele que veio buscar aqueles que estavam perdidos. E eu glorifico a Deus por isso, porque Ele me achou. Ele achou você. E agora, sabe o que Ele espera de mim e de você? Que nós também temos esse amor no coração e que a gente vá. Que a gente faça igual o pastor, igual aquela mulher, igual o nosso irmão mais velho. E vá atrás daqueles que necessitam conhecer este amor, para viver este amor. Eu quero que você fique de pé. Pense nisso, medite nisso, naquilo que é um presente para nós. Fazer parte dessa festa. E hoje é um dia de festa, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Está numa festa.